Olá, pessoal! Hoje a aula vai ser sobre lesão raquiomedular. Então, o que é uma lesão raquiomedular? É uma lesão no qual comete a parte interna da medula, tá? Como é que ela pode acontecer? Quem está suscetível a isso? Então, a epidemiologia, tipo, qual a população que está mais sujeita a isso acontecer? É do sexo preferencialmente masculino. Por quê? Porque o sexo masculino ele tem menos cuidado com a vida do que a mulher. Dirige em alta velocidade, gosta de moto, gosta de esportes de aventura. Então, por esse motivo, que é mais em homem do que em mulher. A faixa etária é do 15 aos 40 anos, que é quando o homem geralmente quer ser o mais o valentão, querer fazer as coisas, tem aquele ímpeto, né? Mas é só em homem? Claro que não, tem mulher também. É que geralmente o sexo feminino é um pouco mais cuidadoso com as coisas do que o sexo masculino. Principalmente com alta velocidade, os homens gostam bastante disso, né? Isso gera um custo, esse tipo de lesão, em torno de 300 milhões de dólares ao ano. Quais são as causas, então, desse trauma raquiomedular? Já falei algumas coisas antes, mas vamos aqui reforçar. Acidente automobilístico, 45%. Queda de altura ou mergulho, 20%. Exemplo, você está lá numa cachoeira que você nunca foi, principalmente que você nunca foi, e aí o pessoal começa a dar aqueles mergulhos de cabeça, né? Pula lá uma pedra alta e vai. E você vai também. Por isso eu falo que é mais de homem, porque o homem tem mais isso aí, né? E vai, só que não era tão fundo, era raso. O lugar que ele pulou no lugar errado. E foi no lugar raso, e aí bateu a cabeça e aí teve um traumatismo raquiomedular. Acidentes esportivos, como por exemplo motocross, skate, bicicleta, ou esqui. Esqui é bom nisso aí, hein? Coisas assim desse nível, tá bom? Atos de violência, então a pessoa levou uma boa, uma pancada, uma surra, isso pode gerar também. Entre outros, podemos pensar em doenças mesmo. Pode ser uma doença medular, pode ser uma doença como uma osteoporose muito severa, que fez um achatamento, comprimindo a parte da medula, ou pode ser um tumor. Aí esse vai ser os outros. Então, a lesão medular, ou raquiomedular, ela tem isso aqui para poder acontecer, ó, toda a extensão da coluna. Então, esse tipo de lesão, ele acomete a medula que está aqui dentro da nossa coluna vertebral. 70% é cervical, ó, aqui nessa região que está aqui para vocês de verde. 20% é na região torácica e 10% na região lombar. Mas viram como a incidência da região cervical é imensa? Por quê? Porque o pescoço não tem tanta proteção como o tórax ou a lombar, tá? Então ele tá mais sujeito. Tipo, se bater um carro, tá seguro pelo cinto, mas a cabeça faz aquele chicote. E aí tem uma lesão raquiomedular, tá? Por isso que a região cervical ela não é tão protegida. A incidência de lesão nela é maior. Como que é a classificação da sensibilidade? Então tá, você teve uma lesão que comprometeu a sua coluna. Essa lesão pode ser caído de skate, de moto, ou caiu da escada, ou caiu de uma árvore. Por que eu falo cair, né? Porque é como mais acontece, tá bom? Ou pode ser um acidente de carro mesmo. E aí, tem uma fratura, geralmente, das vértebras, onde lá dentro tem a medula. E aí ele acomete lá dentro da medula. E vocês sabem o papel da medula? Claro que vocês sabem. A medula é responsável por enviar as informações para o córtex cerebral e trazer as informações. Então imagine que esse lugar, quando tem essa conexão, ela está lesionada. E quando se tem uma fratura dessa região, primeiro passo, nós sabemos disso, porque quando a gente bate em algum lugar, nós temos o processo inflamatório agudo. E uma das coisas é o edema que gera ao redor. Então, nesse local onde teve a fratura, também há edema. E esse edema comprime a medula que está ali dentro. Então, a informação vai subir e descer com a mesma intensidade? Não, vai ser danificado. E aí, como eu vou saber o quanto foi danificado, né?
Eu sei que isso não é a área de vocês, mas é legal entender um pouquinho. Então, eu não sei o nível da lesão que foi lesionada. Geralmente é a cabeça, né? Cabeça no pescoço. E aí, se lesionou o pescoço, daqui para baixo, eu vou ter problemas. Que tipo de problema? Eu não sei ainda. Aí eu posso ver se a sensibilidade está presente. A sensibilidade, vocês sabem que ela é a parte sensitiva pelo corno posterior. E aí nós vamos ver então no corpo da pessoa para ver se ela sente alguma coisa. Na fisioterapia, nós usamos uns pincéis e nós vamos analisando se a pessoa sente ou não alguma coisa. Se ela não sente nada a partir do nível da lesão, porque assim, aqui nós temos a coluna. Estão vendo aqui em cima? O roxinho? Se eu acometer aqui, essa parte de cima vai ser extremamente comprometida. Se for aqui, aqui vai ser comprometido. E assim por diante, onde foi o comprometimento. Só que num trauma raquiomedular, o que acontece? Se eu lesionar e for total na medula, da lesão para baixo eu não sinto mais nada. Então, se a lesão for completa, o que vai acontecer? Tipo, lesionei a região do pescoço, tá? A região da cervical aqui. Daqui para baixo, vocês vão cutucar a pessoa, ela não vai sentir nada. Mas se a lesão não foi completa, que ela machucou a medula lá dentro, mas ela não chegou a cortar a medula inteira, então eu vou ter isso aqui. Eu posso ver a sensibilidade se tá grau 1 ou 2. Ela sente alguma coisinha ou sente normal, que pode sentir normal, tá? Aí eu vou ver também o grau de força. Se a pessoa teve uma lesão completa da medula, dali para baixo, tipo, lesionei aqui, ó, T1, estão vendo? Então, daqui para baixo eu não vou ter mais movimento algum. Isso foi uma lesão completa, assim, todinha a medula for seccionada. Se ela não for seccionada inteira, eu posso sentir alguma coisa assim. Isso pode sentir sensibilidade, dor, calor, frio, rubor, pressão. E eu posso sentir também os movimentos. Pode ser diminuído? Pode. Mas ainda vou sentir alguma coisa de alguma coisa que ficou ali. Eu nunca sei o que ficou. Aí vocês vão ver com o tempo. Então, se eu for lesado total, ele vai ter o grau 0. Não vai ter nada de movimento. Se ele lesionou parcial, aí eu posso ter esses outros graus aqui. Grau 1 é quando o tônus ele faz uma contraçãozinha, mas não faz mais nada. Não mexe nada, não sai do lugar, não faz nada. Grau 2 é a força motora que ele mexe, só que ele não vence a gravidade. Então, ele não levanta um braço, tá? Mas ele mexe a favor da gravidade. Grau 3, ele tem força muscular, vence a gravidade, mas não vence qualquer que seja a resistência que coloque ali. Ou, tipo, levanta o braço e colocar uma resistência, ele não vai vencer. Grau 4, ele tem movimento, ele vence uma resistência bem leve. É aquela pessoa bem fraquinha, mas que vence uma resistência bem leve. E o grau 5 de força é o que vocês têm. Todos vocês têm grau 5. Porque eu conheço vocês e eu sei que vocês não têm lesão raquiomedular, tá bom? Então, isso aqui é o normal. Se a pessoa tiver do 1 ao 5 e teve uma lesão raquiomedular, quer dizer que ela teve uma lesão incompleta. Que lesão completa, dali para baixo da lesão, não mexe nada e não tem sensibilidade nenhuma. A classificação da lesão é o que eu estou falando para vocês. A completa é perda sensitiva e motora total abaixo do nível da lesão. E incompleta, algumas funções sensitivas ou motoras são preservadas. Quais são essas funções? Eu não sei, ninguém sabe, porque eu não sabe que local daquela medula que foi afetada. Isso nós vamos ver com o tempo, mas analisando, fazendo testes na pessoa, tá bom? Então, isso não dá para saber num primeiro momento. Então, essa lesão raquiomedular, ela acontece por 2 motivos. Uma lesão primária, tipo, caiu de skate, bateu o carro. Então, é por contusão, compressão, estiramento, ou um osso que atravessou uma costela e foi pra medula, sei lá, umas coisas muito loucas assim, e foi direto na medula. Isso é uma lesão primária. A lesão secundária pode ser assim, ela fraturou o osso da vértebra, mas não foi pro canal medular. Só que essa lesão gerou, então, ou uma hemorragia, saiu muito sangue, ou gerou uma inflamação muito grande, ficou muito muito líquido naquele local, e aquilo lá comprimiu a medula.
ou falta de sangue, não tem sangue circulando ali, isso gera uma lesão, então, secundária, tá? Então, não foi a lesão que gerou isso, a lesão tá ali, mas o que aconteceu com ela que gerou a lesão raquiomedular. Aqui, só para curiosidade, olha isso, olha essa tomografia computadorizada aqui, ó. Estão vendo as vértebras? Elas não estão naquela sequência que vocês aprenderam de anatomia que sobe uma em cima da outra. Ó, elas saíram totalmente do padrão. Estão vendo aqui, ó? Saiu. Então, isso aqui com certeza lesionou muito grande, muito grave a medula que passa aqui dentro, tá? Aqui é uma outra imagem, a ressonância magnética. Olha aqui, ó, nessa figura. Então, esse esmagamento vertebral, ele comprimiu quase que inteiro a medula dessa pessoa. Então, essa aqui é uma lesão incompleta. Se ela tá tetraplégica, paraplégica, não sei. Né? Isso aí teria que ver a pessoa para fazer a avaliação. Mas ela pode recuperar algumas coisas sim, porque não foi completa. Aí a lesão raquiomedular, nós temos o tratamento cirúrgico ou conservador. Então, se a pessoa é nova, tá bem, não tem diabetes, não tem muita alteração, e aquela alteração que ela teve, dá para fazer cirurgia para melhorar, o médico vai optar sim por uma cirurgia, tá? Para fazer então uma redução da fratura, para descomprimir a medula, estabilização, mas desde que a pessoa seja íntegra para isso. Maioria das vezes, o tratamento é conservador. Lembra que eu falei que a maioria da lesão é aqui na região cervical? Então, eles usam esse colar cervical para poder estabilizar a região cervical, para pessoa não se mexer tanto, né? Porque precisa consolidar o osso que fraturou. Tudo bem? Então, a lesão raquiomedular é uma lesão, geralmente, por alguma coisa que impactou ali a pessoa, né? Por um trauma, e lesionou a medula. Ela pode ser completa ou incompleta. E indiferente se é completa ou incompleta, o que ela é legal? Ela não é legal, mas o que é legal para vocês entenderem? É que a educação física trabalha com essa área e trabalha muito bem com essa área. E aí eu até passei um artigo, vocês vão ver aí no portal, e esse artigo fala dos benefícios da atividade física para a pessoa. Então, inicialmente, a pessoa vai para o hospital, vai ser tratada no hospital pelos médicos, pelos enfermeiros, vai ter o físio lá, ela vai sair de lá, vai fazer fisioterapia, vai chegar o mais próximo do normal, e depois disso vai ficar com vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar toda a parte inicial, a físio, e depois vai para vocês. O que vocês podem fazer de bom para eles? Podem fazer muita coisa legal, tá? E quais são os benefícios da parte desportiva para eles? Controle do peso corporal, porque eles não podem engordar muito, senão fica difícil. Se ficou tetraplégico, paraplégico, como é que vai se movimentar na cadeira se estiver muito gordo, né? Vai ter a melhora da mobilidade articular, vai melhorar o perfil lipídico das gorduras, vai melhorar a resistência aeróbica, que é muito importante para conseguir tentar andar ou mesmo carregar a sua cadeira. Vai melhorar a força muscular, principalmente de membros superiores, se tiver na cadeira, ou se for uma parcial, membros superiores e inferiores. Melhorar a resistência à insulina, se caso tenha diabetes. Aumento da densidade óssea, que é bem legal, porque eles perdem muito densidade óssea por ficar mais parado. Contribui para a diminuição da pressão arterial. E tem os benefícios psicossociais, que é aumento da autoestima, alívio do estresse, melhora da autoimagem, do bem-estar, redução do isolamento, porque é muito difícil uma pessoa que está com esse tipo de lesão, manutenção da autonomia e diminuição da depressão, que isso aí, como vocês viram, a idade é de pessoas jovens. Então, as pessoas jovens que ficam numa cadeira, numa cama, não é nem um pouco interessante. É uma pessoa que, com certeza, fazia muitas atividades, muitas coisas, e de repente está na cadeira ou na cama. Então, se não cuidar dessa pessoa, ela vai estar em depressão e num estado que pode ser uma coisa pior para o futuro. Aí, hoje, eu vou mostrar para vocês, aqui são minhas referências, o estudo de caso do meu tio. Algumas pessoas já acompanham. O meu tio tem 73 anos, vai fazer 74 daqui a 2 meses. E ele caiu da escada. Ele tem uma casa que não tem corrimão. Sentiu um choque na coluna. Porque vamos saber depois, ele tem um monte de hérnia de disco com osteófito, chamado bico papagaio. E aí deu esse choque, ele não tinha onde segurar e caiu de cabeça nos 4 degraus da casa dele.
E ele ficou 4 dias até encontrarem ele na casa dele. Então ele estava depletado de tanto de líquido, de alimento e tudo mais. E aí ele foi. Então aqui é um relato meu, né, dos primeiros dias. Foi para lá pro hospital, aí descobriu, fez a ressonância, né? E ele teve o quê? Ele teve lesão dos ligamentos nucais, ele teve fratura das vértebras cervicais e estava então com um edema muito grande na região cervical. Então ele ficou com colete 1 mês e ele ficou quase que tetraplégico. Ele não tinha coordenação motora, ele não tinha equilíbrio. Aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é quando eu fazia fisioterapia. Ele estava amarrado numa cadeira, porque senão ele caía da cadeira. Então ele não conseguia levantar da cama, ele teve que usar fralda até pouco tempo atrás, ele ficou usando fralda 9 meses, porque perde também a parte do controle esfíncter urinário e fecal. E ele, essa bolinha é até interessante porque ele não conseguia ficar segurando a bolinha escapava da mão. Então a lesão dele foi na região cervical. E ele é bem determinado, isso é bem legal, sabe? E ele fazia a fisioterapia que eu pedia todos os dias. Eu ia de 1 ou 2 vezes por dia fazer fisio nele. E hoje, depois ele lesionou em junho, em outubro, setembro para outubro eu já não estava mais. Quem começou a fazer fisioterapia nele foi o educador físico. Então é isso que eu vou mostrar para vocês o que ele faz hoje. Então hoje ele não usa mais fralda. Hoje tá no andador, mas tá quase andando sozinho, que não deixa, ainda tô segurando um pouquinho ele. E ele tá extremamente, tem uma autonomia absurda, isso em pouco tempo. Então é uma coisa que o médico parabeniza muito ele, porque ele não era para estar nessa situação. Então aqui ele está fazendo abdominal. Aqui ele está fazendo exercício para membros superiores. Então essa parte já não é minha, essa parte é de vocês, tá? Então eu não nem entro no mérito nessa parte aqui, porque eu só falo, olha, faz o que precisa com meu tio. E ele faz exercício quase todos os dias. Então ele tem o personal dele que vem em casa e faz exercício todo dia com ele. Do meu tio a lesão foi então incompleta, tá? Então ele só teve mesmo foi o edema que comprimiu toda a medula dele. Aqui ele tá fazendo uma ponte. Aí foi ajustado o exercício, piorou o exercício para ele. Mais abdominal, para ter controle de tronco. Com a perna elevada. E na hora de levantar, ele não tinha essa força toda para levantar. Ele não tinha equilíbrio, não tinha postura, não tinha nada. E hoje, se vocês perceberem, ele tá andando sozinho. Eu só tenho que começar agora a treinar mais a bengala, isso já é comigo, mas o educador físico sempre tá junto com ele. Esse aqui é o exercício que ele faz desde o tempo que era com a física e continua fazendo com o educador físico, para trabalhar membros inferiores. Aqui exercício, então, para os romboides. Exercício para parte da região cervical. Para o bíceps, ele trabalha o corpo como um todo. Claro que aqui estava colocando todos uma vez só, mas ele não trabalha tudo uma vez só, é segmentado, sei lá, eu não entendo direito a área de vocês, mas é dividido, tá? Para ele não se cansar. Nesse dia ele sofreu um pouquinho. Vou poder filmar tudo para vocês. Ele faz até a parte posterior aí da coxa. De vez em quando ele vai para academia e faz na academia, que agora não pode levar para academia. Mas quando pode, ele vai para academia e faz um pouquinho lá também. E aqui é a última parte, que é o que está sendo mais trabalhado com o meu tio hoje, que é o que falta para ele, que é equilíbrio. Ele já tem força, já tem alongamento, tem já um bom tanto de postura, mas falta equilíbrio. E hoje ele já está então andando, só não anda mesmo sozinho todo dia, porque eu restringo para não ter perigo nesse tempo que nós estamos, tenho medo que ele se machuque, mas ele já consegue. Então ele tá faz alguns meses só com vocês. E aqui um pouco só dos alongamentos que ele faz, só para ter noção.
E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre esse assunto. Essa área de vocês é extremamente importante para esse tipo de lesão. E vocês viram que os exercícios são exercícios simples, que eles precisam então fortalecer o corpo como um todo. Quem melhor que vocês para isso, né? Então, eu sempre agradeço bastante a área de vocês, que ajuda muito nessa parte aí, na melhora dessas lesões medulares, tá bom? Obrigada a todos.